Irmãos, um homem chamado Shakespeare, que viveu entre o século XVI e o XVII, ele, um dia pensando, ele declarou que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a vã filosofia dos homens. Shakespeare não era filósofo, ele era dramaturgo, isto é, ele compunha peças para teatro e também ele era poeta. E ele é considerado até hoje um dos maiores dramaturgos de toda a história. Escreveu grandes peças, grandes tragédias. E nelas sempre prevaleceu um pensamento bastante profundo a respeito da realidade das coisas. Foi ele também que disse num dos seus trabalhos aquela célebre sentença: ser ou não ser, eis a questão. E essa questão de ser ou não ser tem tudo a ver com aquilo que nós vamos meditar hoje, e também o fato de que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar e do que todos os filósofos imaginaram, imaginam ou irão imaginar em todo o tempo da história. Nós hoje pretendemos iniciar aqui uma jornada que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, vai além de toda a compreensão. Uma jornada que nos levará até ao trono da graça de Deus, onde Cristo está assentado e reinando. O apóstolo Paulo, que já havia estado lá, ele nos abre aqui uma janela pela qual podemos contemplar alguma coisa do que existe entre o céu e a terra, além de toda a compreensão. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele lhes disse da sua experiência de ter estado no terceiro céu e de ter contemplado coisas tão inefáveis que ele não podia declarar, ele não tinha palavras para declarar. E essa carta que Paulo escreveu, nela, ele disse que essa experiência que ele teve tinha sido há 14 anos passados. Ou seja, bem antes de escrever essa carta aos Colossenses, quando ele já estava na prisão. Então, ele está falando aqui com conhecimento de causa, ele está falando aqui daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou. Portanto, nós precisamos, agora, meditar a respeito dessas coisas, pensando que nós estamos sendo guiados nessa jornada
por alguém que esteve nos lugares onde há mais mistérios do que possa imaginar a filosofia dos homens, do que a nossa mente possa alcançar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que lugar é esse? Há uma voz imperativa aqui. Nós estamos sendo mandados buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é que nós vamos buscar lá? Nas nossas orações, nós entramos em contato com Deus. A Bíblia diz que quando nós falamos com Deus, nós estamos tendo acesso à presença de Deus, à sala do trono de Deus, à glória de Deus. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos abriu pelo sangue da sua carne. Quanto mistério há nisso aqui. Nós estamos sendo ordenados a buscar as coisas lá do alto e nós sabemos que existe um caminho. Já haviam pensado nisso? Nós somos cercados por toda uma dimensão misteriosa. E essa dimensão, ela tem uma porta aberta e ela tem um caminho para os seus mais longínquos limites. Nós podemos viajar não apenas no tempo, mas também no espaço e em todas as dimensões desconhecidas, para nos achegarmos ao trono da graça de Deus, onde Cristo vive. E é por isso que nesta manhã eu gostaria que nós meditássemos na dimensão oculta da vida. A palavra dimensão, ela se refere à medida, à grandeza, à proporção, à importância. Ela se refere àquela realidade que tanto pode ser mensurável quanto não. Nós nos acostumamos com os conceitos de tempo e de espaço e de matéria, mas nós não sabemos o que é isso. O que é o tempo? Ninguém sabe. Até hoje, filósofos e cientistas debatem isso.
mas ninguém sabe. O que é o espaço? Ninguém sabe. O que é a matéria? Também não. Mas nós estamos aqui sendo ordenados a transpor todas essas dimensões para descobrir qual é a dimensão oculta da vida. Da vida que nós temos em Cristo. Porque Cristo é a nossa vida, é o que está escrito aqui. O que é a nossa vida? A própria palavra de Deus nos faz essa pergunta: o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que se dissipa. Mas a vida que está sendo referida aqui é a vida que nós temos em Cristo, é a verdadeira vida, é a vida eterna. E essa vida, ela tem possibilidades incalculáveis, possibilidades que são imensuráveis, possibilidades que nós não podemos alcançar agora. Essa vida pulsa em nós. Essa vida nos transporta para uma realidade que nós não podemos ver. E essa vida, ela nos leva a uma dimensão que está oculta de nós, que está além da nossa imaginação, além da nossa possibilidade de atingir. E essa dimensão oculta da vida, ela precisa ter, em primeiro lugar, preeminência sobre tudo na nossa vida. Ela deve ser mais importante do que qualquer coisa em nossa vida. Ela precisa ter a nossa preferência acima de tudo. Jesus Cristo já havia dito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele quis dizer por reino de Deus? O que ele quis dizer por buscar? O que ele quis dizer em primeiro lugar? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente ouve as coisas e lê as coisas vezes seguidas, inúmeras vezes, e não atina com a profundidade das coisas que nós lemos ou ouvimos. O que Jesus estava querendo dizer era exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar os interesses de Cristo, porque os interesses de Cristo são o melhor para a nossa vida, são a nossa própria vida, são a nossa existência, são o nosso sucesso, são a nossa realização, porque Ele nos ama
a ponto de ter se sacrificado por nós, de ter derramado o seu sangue por nós, para nos dar vida. Uma vida que Ele trouxe lá do alto, lá do céu. Nós somos nascidos do céu, nós somos nascidos de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós precisamos buscar preeminentemente os interesses de Deus, porque os nossos interesses estão nele. O sentido da nossa vida está oculto em Deus, na pessoa de Cristo. Quando nós damos preeminência à busca das coisas que são lá do alto, não significa que nós temos que nos alienar das coisas terrenas, não. Continuando o texto, o apóstolo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Fica parecendo que Paulo está entrando em contradição. Olha só, nós já vimos aqui que Paulo combateu o gnosticismo que estava desviando os crentes de Colossos para um outro evangelho. Esse gnosticismo, entre outras coisas, ele pregava um estilo de vida que é chamado de ascese, A-S-C-E-S-E, ascese. Ascese é um sistema religioso que faz com que as pessoas façam sacrifícios, incluindo o sacrifício de se isolar da sociedade para buscar uma espiritualidade maior. Nós falamos aqui sobre a falsa espiritualidade. A ascese é um dos meios que a falsa espiritualidade usa para convencer as pessoas que a sua salvação está em elas renunciar a todos os prazeres e paixões do mundo. Porque, segundo eles, a carne é má, o corpo é um prisioneiro da alma e, portanto, precisa haver uma total renúncia a todos os prazeres da vida. E é por isso que muitas pessoas se afastam do convívio da sociedade, se isolam e vão praticar a sua religião, como os essênios, lá do início da era cristã. Houve um homem que viveu cerca de 5 séculos antes de Cristo, que era chamado de Gautama. Esse homem era da nobreza da sua tribo. E um dia ele recebeu uma revelação de que ele deveria se isolar da sociedade, renunciar a toda a sua riqueza, renunciar a todos os prazeres da carne, para se tornar um iluminado.
E ele abandonou a família, abandonou a fortuna, abandonou a vida social, abandonou todos os prazeres e foi viver como um eremita, sozinho. Aí ele passava fome, ele passava sede, ele praticamente não tinha o que vestir e ele começou a ter alucinações. Se alguém quiser fazer a experiência, é só ficar alguns dias sem comer e beber e sem dormir, que vai ter alucinações de montão. Então ele teve muitas alucinações e saiu pregando essas alucinações e ele se tornou um iluminado. E aí ele recebeu o nome de Buda, que significa iluminado. Daí surgiu o budismo, lá na Índia, que depois passou para a China, que depois passou para o Japão. E agora está no mundo inteiro. Isso é o que a falsa espiritualidade ensina e era o que os gnósticos estavam ensinando para os colossenses. E é o que hoje é ensinado em vários sistemas religiosos, inclusive algumas denominações chamadas evangélicas. Prometia-se para as pessoas que elas viajariam, fariam viagens astrais até os mais altos espaços, conheceriam as divindades cósmicas e então seriam recebidas pela energia cósmica que eles chamavam de Deus. Era o que os colossenses estavam aprendendo. Mas Paulo está dizendo para eles que quem realmente faz esse tipo de viagem, quem tem realmente esse tipo de experiência somos nós, filhos de Deus em Cristo. Porque Cristo nos abriu o caminho para o Pai e Ele nos conduz ao Pai. Cada vez que nós falamos com Deus, nós empreendemos essa jornada até o lugar onde a nossa vida está oculta. E aí nós recebemos de Deus, diretamente da presença de Deus, a solução que nós estamos buscando para os mistérios da vida. Porque a nossa vida está oculta lá, no alto, de onde nós a recebemos. Quando Paulo diz pensai nas coisas lá do alto, ele não está dizendo para a gente andar com a cabeça nas nuvens, não é isso. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Porque pensar nas coisas da terra já faz parte da nossa existência terrena. Mas se a nossa mente estiver somente aqui, então a nossa existência será apenas rasteira. Como diz o apóstolo Pedro, nós veremos apenas o que está ali, junto da nossa vista, sem conseguir perceber tudo aquilo que Deus realizou por nós.
Pensar nas coisas lá do alto, na língua original, significa colocar o nosso afeto, a nossa afeição, a nossa razão de viver nas coisas lá do alto. Não é ficar com a cabeça nas nuvens. É viver conectados às coisas do alto. É viver com a consciência de que nós pertencemos ao reino de Deus e que a nossa vida que nós vivemos aqui está oculta com Cristo em Deus e que o nosso viver do dia a dia, nos mínimos detalhes, ele precisa expressar essa vida que está oculta na mais alta dimensão, acima de toda a imaginação. Essa é a nossa realidade, não é fantasia. Todos quantos já receberam a Cristo como Salvador e vivem pela fé em Cristo, vivem numa dimensão oculta da vida. E essa dimensão oculta da vida, ela deve glorificar a Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós já mencionamos aqui que a Bíblia nos ensina que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não temos condições de entender plenamente todo o significado dessa realidade. Mas nós precisamos a todo momento estarmos conscientes de que nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos sobre a terra. Para Deus, que não está limitado por tempo e espaço, para Ele nós já estamos glorificados, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, já reinamos com Cristo. Então, o nosso viver do dia a dia aqui precisa manifestar, precisa expressar isto. E se nós vivermos de acordo com essa fé que Deus nos deu, nos ligando ao reino dele, então o nosso viver vai ser diferente. O nosso viver vai causar impacto. O nosso viver vai atrair. Como disse Jesus Cristo, o nosso viver vai brilhar no meio das trevas. Porque é algo completamente diferente daquilo que as pessoas sem Deus estão acostumadas a ver e a ouvir. A obediência a Deus, ela glorifica a Jesus Cristo. A obediência a Deus nos leva a viver uma vida de santidade, de pureza,
de temor de Deus, uma vida de honestidade, uma vida onde não há mentira, onde não há inveja, onde não há ciúme, onde não há intriga, onde não há dissimulação, onde não há mexericos nem fofocas, onde impera a sinceridade. Uma vida vivida de acordo com a verdade de Deus. O mundo, ele vive uma realidade de mentira e as pessoas falam mentira naturalmente, como se fizesse parte da vida humana. A Bíblia diz que nós não podemos falar mentira porque a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. E falar a verdade e viver sinceramente no mundo em que nós vivemos é chocante. E nisto Cristo é glorificado. Porque as pessoas vão querer saber o porquê, o motivo do nosso tipo de vida, que vai contra toda a expectativa humana. Por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? E aí é hora de nós dizermos que nós pertencemos a Cristo e que vivemos para fazer a vontade dele. Nós somos discípulos de Cristo, nós temos um Senhor, Jesus Cristo. E o poder de Cristo, ele vai se manifestando progressivamente em nós, de tal maneira que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, a fim de que eles glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Esta é a verdadeira iluminação que o iluminado lá atrás não conseguiu transmitir. Os verdadeiros iluminados são aqueles que manifestam a vida de Cristo no mundo. E por último, essa dimensão oculta da vida, ela está para ser manifestada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, essa vida que hoje ela está numa dimensão oculta, quando ela se manifestar, ela vai provocar uma reação que é indescritível. Não dá para conceber o que vai acontecer quando essa vida se manifestar. Nós mesmos que temos essa vida vamos ficar extasiados, fascinados. Porque embora nós saibamos que temos a vida eterna, e que essa vida está escondida em Cristo com Deus,
e que nós já temos a posse dessa vida eterna, e que ela atua em nós, porque nós podemos perceber a sua existência em nós. No entanto, nós não a conhecemos inteiramente. Nós experimentamos o perdão de Deus, nós experimentamos a paz de Deus, nós experimentamos Deus respondendo às nossas orações. O Espírito Santo que habita em nós testemunha ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós experimentamos a realidade do perdão de Deus. Temos a certeza da salvação. O Espírito Santo, ele nos tranquiliza nos momentos da angústia, da dor. Deus realiza em nós experiências que nos deixam boquiabertos, fascinados. Mas o que nós experimentamos da vida eterna aqui é apenas, como se costuma dizer, a ponta do iceberg. Porque quando essa vida se manifestar na sua plenitude, nós não vamos ter palavras. Nós vamos ficar realmente espantados, assombrados, fascinados. E o mundo muito mais. Porque essa vida ela vai ser manifestada juntamente com a manifestação de Jesus Cristo. E é essa vida que nós vamos viver na eternidade. Nós iremos tomar posse da vida eterna de uma maneira plena, completa e definitiva. Por isso, a vida que está nessa dimensão oculta e que vai se manifestar, e que é a vida que nós teremos no novo céu e na nova terra, ela será uma vida de poder, de alegria, de paz, além de toda a imaginação. É o próprio Deus quem diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de qualquer homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui no final dessa jornada é que nós precisamos buscar as coisas lá do alto para vivermos ao máximo essa vida eterna aqui e agora. Porque nós já morremos com Cristo. E nós fomos ressuscitados com Ele. Nós estamos aqui de posse desta vida eterna, até o limite onde é possível vivê-la nesta existência. E é claro que, por enquanto, nós não podemos vivê-la na sua plenitude por causa do pecado que ainda está presente em nós, por causa das consequências da queda. E o nosso corpo, ele ainda não é o corpo adaptado para a vida no novo céu e na nova terra. Então ainda conhecemos limites.
Mas nós temos à nossa disposição toda a plenitude do poder de Deus para viver aqui e agora a vida que está escondida lá, na dimensão oculta, em Cristo. É inconcebível o que nós temos em Cristo Jesus pelo poder de Deus. É incalculável. E quanto mais nós nos dispusermos a obedecer a Cristo e a viver segundo o Evangelho, mais nós conheceremos dessa realidade, dessa vida oculta em Cristo. A vida lá do céu, que é a nossa vida. Nós fomos nascidos do alto, nós fomos nascidos do céu, nós fomos nascidos de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, vivendo como cidadãos da terra. E a nossa vida deve ser preeminentemente celestial. Porque precisamos viver cada momento desta vida, em cada um dos seus detalhes, com a consciência de que nós estamos entronizados no céu. A nossa vida está naquela dimensão oculta. O sentido dela vem de lá. O céu é a fonte da nossa vida. E nós precisamos distribuir a água dessa fonte para toda a humanidade, vivendo a vida de Deus aqui na terra, dando testemunho do Evangelho. E assim nós cumpriremos aquela missão que Deus nos deu de sermos fontes de água a jorrar para a vida eterna. Deus diz assim para cada um de nós, para mim e para você: vós sereis como um jardim regado e como uma fonte cujas águas jamais faltam. Essa é a dimensão oculta da vida, que por enquanto se revela parcialmente, mas sacia a nossa sede e pode saciar a sede do mundo. Mas ela está para ser revelada, manifestada em toda a sua plenitude. E então nós a conheceremos por toda a eternidade, porque será a nossa vida no novo céu e na nova terra. Que Deus nos conceda toda a plenitude de compreensão dessa realidade maravilhosa. E que seja uma experiência nossa do dia a dia, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morremos e ressuscitamos com Cristo e a nossa vida está oculta nele. Amém.